Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Telediabetes. Hoje, videoaula 2, com o tema Adesão terapêutica, metas de tratamento e estilo de vida. O objetivo é que possamos melhorar a adesão terapêutica e orientar sobre hábitos de vida saudáveis. Recentemente, minha glicose chegou a 500 e eu passei muito mal, mas é porque eu sou teimosa e não tenho tempo de preparar uma comida diferentes para mim. Terezinha, 48 anos, técnica de enfermagem da saúde indígena. Bom, a adesão terapêutica é muito importante para o adequado controle do diabetes. No entanto, não é fácil fazer com que os pacientes consigam aderir a hábitos saudáveis de vida. Portanto, a adesão ao tratamento do diabetes parece ser influenciada pela capacidade dos profissionais de saúde em motivar a autonomia dos pacientes. Nesse sentido, ao aprimorar o autocuidado, o conhecimento do profissional não é suficiente. É preciso considerar o conhecimento do paciente e o seu cotidiano. Segundo Vitor Vala, a crise de interpretação é nossa. A cultura popular é conhecimento que explica a realidade. E muitas vezes o que pode ser conformismo ou apatia para o profissional de saúde é para a população uma avaliação dos limites da melhoria. Cirino coloca diversos problemas experimentados por pessoas com diabetes que podem dificultar a realização do autocuidado. E um deles, ao qual quero chamar a atenção, é relacionado ao profissional de saúde, em exigir normas rígidas ou intervalo longo entre as consultas. Aqui eu compartilho um questionário do UNASUS que pode facilitar a entrevista com pessoas com diabetes mellitus e até com hipertensão arterial no entendimento do cotidiano do paciente. Então, a parte 1 desse questionário seria perguntar quais têm sido as maiores dificuldades para realizar o autocuidado em casa e deixar inicialmente que o paciente responda espontaneamente. E a parte 2 seria realizar perguntas mais dirigidas com relação a essas dificuldades, quanto com relação à tomada dos medicamentos, o seu dia a dia, se tem conseguido fazer alguma atividade, o que conseguiu mudar na sua alimentação, o que ainda não conseguiu, se tem sido difícil controlar a vontade de consumir doce, se o diabetes ou a hipertensão causa algum sofrimento, se a pessoa ficou mais nervosa ou mais depressiva, se já apresentou alguma hiperglicemia ou hipoglicemia, quem cozinha em casa, se é a própria pessoa ou não, se tem alguém de quem precise cuidar, se a família apoia esse paciente e principalmente como tem sido a atenção oferecida pela unidade de saúde. Ao tentar realizar as metas, ao alcançar a glicemia ideal, é preciso considerar a atenção centrada no paciente. É preciso levar em conta que o rígido controle da glicemia acaba passando a ideia de que o bom controle é aquele que se abre mão de realizar escolhas. E, em algumas situações, pode-se aceitar um alvo glicêmico mais elevado, como pacientes idosos, pacientes com pouca expectativa de vida ou com complicações de doença, histórias de hipoglicemias graves ou frequentes, pacientes com longa duração do diabetes e que tenham mantido o controle inadequado por muito tempo. Este é um quadro da Associação Americana de Diabetes que coloca isso, que o controle pode ser menos rígido se o paciente tiver um risco elevado associado à hipoglicemia, uma longa duração da doença, uma expectativa de vida reduzida, presença de comorbidades importantes, presença de complicações cardiovasculares, se for a preferência do paciente ou se o suporte do sistema for limitado. A Sociedade Brasileira de Diabetes traz para a gente os alvos glicêmicos. Então, com relação à glicemia pré-prandial, antes do café, almoço e jantar, o ideal é que seja menor que 100.
Com relação à glicemia pós-prandial, que é a glicemia 2 horas após uma alimentação, menor que 160. E o alvo da glicada, menor que 7%, lembrando que ele pode ser mais elevado até 8% para crianças, adolescentes e idosos. Ao tentar alcançar essas metas, nós temos como objetivo prevenir complicações macrovasculares, como infarto, que é a principal causa de óbito nesses pacientes com diabetes, acidente vascular cerebral e trombose, e microvasculares, como retinopatia, doença renal do diabetes, neuropatia e pé diabético. E esse tratamento, ele pode ser dividido em terapia não farmacológica, que abrange estilo de vida saudável, e terapia farmacológica, que abrange o uso de medicamentos e insulina. Como seria a terapia não farmacológica, que é o estilo de vida saudável? 3 pontos são importantes. Primeiro, educar o paciente estimulando o autocuidado para melhor qualidade de vida. Segundo, aconselhamento alimentar, isso faz parte da equipe de saúde. E terceiro, exercício físico. O ponto-chave é o envolvimento do paciente e dos familiares em todo esse processo. A alimentação saudável, as escolhas alimentares saudáveis promovem efeito no peso, na glicemia, pressão arterial e lipídios. Uma redução de apenas 5% do peso melhora o controle e diminui a necessidade de medicações. E mais, perda de peso acelerada não é aconselhável, porque leva a perda de massa magra, músculo e líquidos. E deve ser baseada no Guia Alimentar para a População Brasileira, que traz como base feijão e arroz, que é uma excelente combinação de aminoácidos, e recomenda consumir alimentos in natura ou minimamente processados. Então, o que seria alimentos in natura? Alimentos in natura incluem muitas variedades de grãos, tubérculos, verduras e legumes, frutas, ovos, peixes, carnes e água. E o que seriam os alimentos processados? Podemos dividi-los em minimamente processados, quando nós ainda temos o alimento, seja fruta ou seja peixe, mas estão conservados no açúcar ou no sal, e ultraprocessados, que são riquíssimos em gorduras trans, gorduras que vão levar à doença macrovascular. Então, minimamente processado, alimentos em conserva, frutas em calda e pães feitos de farinha de trigo. Ultraprocessados, biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, refrigerantes e macarrão instantâneo. Aqui são exemplos retirados do Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, o abacaxi representa o alimento in natura, o abacaxi em calda representa o alimento processado, mas minimamente processado, ali a gente ainda tem a fruta, e o suco em pó, onde praticamente você só tem o aromatizante para dar o sabor abacaxi, representa o alimento ultraprocessado, que deve ser evitado a qualquer custo. Outro exemplo é o peixe. Então, peixe é o alimento in natura, o peixe em conserva é o alimento minimamente processado, e o empanado, o nugget, representa o ultraprocessado riquíssimo em gordura trans. Como deve ser a composição alimentar de uma dieta das 24 horas? Então, essa dieta deve ser composta por 50% de carboidratos, preferencialmente carboidratos bons, carboidratos integrais. A OMS não recomenda consumo menor que 130 gramas ao dia de carboidrato, pois o carboidrato é muito importante para o funcionamento cerebral. E tanto o excesso quanto a falta de carboidrato na alimentação estão associados ao aumento da mortalidade. Proteínas devem compor 15 a 20% dessa dieta. O ideal é consumir 1 a 1,5 gramas por quilo ao dia de proteína. Se tiver doença renal, reduz para 0,8 gramas.
Consumir 20 a 35% de gordura, principalmente gordura boa. Eu vou mostrar no próximos slides quais são as gorduras boas e fibras. Consumir fibras, 25 gramas para as mulheres e 38 gramas para os homens. Aqui, exemplos de carboidratos. Então, os carboidratos estão presentes principalmente nos macarrões, nos pães, e aí dá preferência para os integrais, nos tubérculos e nos açúcares. E cuidado, o alerta para a dieta que tenha menor de 130 gramas de carboidrato. Aqui exemplos de proteínas presentes no peixe, na carne, no queijo, nos ovos, no leite e nos grãos, como feijão, ervilha, lentilha. E uma diferença, gente. O leite integral, ele é igual a leite gordo, leite rico em gordura. Então, cuidado para não confundir. O pão integral é o pão bom, é um pão rico em fibra, que não vai levar tanta glicemia. Mas o leite integral, aqui no Brasil, é o leite gordo, né, rico em gordura. Gorduras. Gorduras referem-se a todos os tipos de gorduras, sejam as encontradas em um alimento de origem animal ou vegetal. E aqui dá preferência às gorduras boas, que nós vamos encontrar principalmente nos vegetais. Então, azeite, abacate, coco. Evitando as gorduras ruins encontradas nos embutidos, como calabresa, bacon, salsicha, nuggets, fast food. Fibras. As fibras podem ser divididas em solúveis, insolúveis e prebióticas. Solúveis vão apresentar efeitos benéficos na glicemia e nos lipídios, onde encontramos leguminosas como feijão, na aveia e pães integrais. Insolúveis, elas vão contribuir para a saciedade e controle do peso. Então, fica muito tempo ali no trato gastrointestinal para ser digerida. Então, a gente fica ali satisfeito por muito tempo. Vão ser encontradas nas frutas, nas verduras e nos legumes. E prebióticas contribuem para a saúde intestinal. São encontradas nos nossos temperos naturais, cebola, alho, chicória. Aqui são exemplos da quantidade de fibras por alimentos. Alguns exemplos dos efeitos dos alimentos sobre a glicemia. Então, com relação à fruta. A fruta, em forma de suco, vai contribuir mais para elevar a glicemia do que comer a própria fruta, comer a laranja com bagaço. A fruta mais madura também vai elevar mais a glicemia do que a menos madura. O vegetal cozido vai elevar mais a glicemia do que o cru. E o carboidrato sozinho também vai elevar mais a glicemia do que um carboidrato acompanhado de proteína e ou fibra. Aqui são alguns exemplos da quantidade de carboidrato por alimentos. Então, olha só, um cará tem cerca de 18 gramas de carboidratos. Mas olha um pé de moleque, que é composto por macaxeira, leite condensado, leite de coco e erva doce. Só ele tem cerca de 55 gramas de carboidrato. Exemplo de uma refeição ideal no café. Então, uma refeição ideal, gente, pode ser composta por uma xícara de café com leite, um carboidrato com proteína, que vai contribuir menos para a elevação do açúcar. Essa proteína pode ser ovo, pode ser queijo, e uma fruta, que é rica em fibra. Cuidado com o nosso café regional. Ele é saboroso, mas ele é riquíssimo em carboidratos e carboidratos não integrais. Então, geralmente, um café regional consome-se não só o pão, mas também a tapioca, o pé de moleque, o cuscuz, a pamonha e a banana. Exemplos de uma refeição ideal no almoço. Então, nós vamos dividir esse prato aqui, olha, em 4, né? 25% composto por carboidrato, de preferência integral, 25% composto por proteína, tanto proteína animal, que pode ser a carne, o peixe ou o frango, quanto proteína vegetal, encontrada no feijão, na soja, na lentilha. E o restante, 50%, composto por vegetais crus e cozidos.
e como sobremesa uma fruta. Então veja que fica alimentado e esperando a próxima refeição. Completando esse cardápio ideal. Então, no lanche da manhã, uma fruta, no lanche da tarde, o mesmo ou metade do café da manhã, e no jantar, repetir o mesmo do almoço, mas sem feijão, por conta da digestão. É um período que a gente vai deitar. Ou fazer uma sopa de carne com um legume mais folhas. E detalhe, não passar a sopa no liquidificador. Uma vez que passa-se no liquidificador, você vai ter um alimento só líquido e o organismo não vai ter nenhum trabalho para digerir. Ele vai ser facilmente absorvido, transformando-se rapidamente em açúcar. Outra opção seria a caldeirada de peixe, mas com um carboidrato, ou uma batata, ou a farinha, ou o arroz. E evitar lanches. Nós precisamos consumir proteína. O lanche acaba que vai ser rico em carboidrato e geralmente mais de um carboidrato. Aqui seria um exemplo de um cardápio, né, com o que falamos. Então, o café da manhã, o lanche, uma fatia de melancia, o almoço, 6 colheres de sopa de feijão, 6 colheres de sopa de arroz, um pedaço de peixe e um tomate. O lanche da tarde, que pode ser metade do que foi consumido no café, e o jantar, uma sopa de carne e de legumes. No total, o paciente vai ter uma dieta com 151 gramas de carboidrato, superior a 130, mantendo o bom funcionamento do organismo e sem evitar o excesso que contribui para o aumento do açúcar. Aqui é uma tabela com quantidade, né, exemplo de alguns alimentos e a quantidade de carboidrato por esses alimentos. Nós podemos encontrar todo e qualquer tipo de alimento no Manual de Contagem de Carboidratos da Sociedade Brasileira de Diabetes. Com relação ao álcool, o álcool, gente, pode mascarar sintomas de hipoglicemia, reduzir a produção hepática de glicose e aumentar a produção de corpos cetônicos, além de aumentar triglicerídeos, pressão arterial e ser fator de risco para AVC. Portanto, não é proibido consumir o álcool, mas o consumo deve ser equilibrado. A quantidade permitida por dia é de 1 dose para a mulher e 2 para o homem. Com relação à cerveja, 1 lata. Vinho, 1 taça e cachaça, no máximo 40 ml. E não pode acumular. Deixar para consumir em um dia o que não consumiu nos outros dias, porque o organismo não vai conseguir metabolizar. Outras recomendações são cessar tabagismo, esse casamento, cigarro e diabetes é igual a infarto, ambos são fatores de riscos para doença cardiovascular, beber bastante água e, com relação à reposição de vitaminas, é indicado somente na presença de deficiência. Bom, além da alimentação, outro fator é estimular a prática do exercício físico. E aí eu trago algumas curiosidades. Cientificamente comprovado que 50% da população brasileira não se exercita, percentual que tende a aumentar com a idade. E esse percentual é maior ainda no Norte e no Nordeste, e o principal motivo referido é a falta de tempo. Dos que praticam atividade física, 50% caminham, apenas caminham, iniciar um hábito na escola ou na universidade. Então vejo como é importante, desde a infância e adolescência, estimular a prática do exercício. E menos de 10% aponta modificação médica como principal estímulo. As ações do exercício são muitas. O exercício pode melhorar o controle da glicemia, o controle do peso, diminuir o risco cardiovascular, além de produzir um bem-estar. Como ele deve ser realizado? Então, antes, o médico ou qualquer outro profissional da equipe deve realizar uma história clínica com ênfase na avaliação dos fatores de risco cardiovasculares, inspecionar os pés e orientar o uso de tênis confortável. Quais são as restrições à prática de atividade física? Primeiro, alto risco cardiovascular. Segundo, presença de retinopatia não proliferativa grave ou retinopatia proliferativa.
O risco, nesse caso, é de hemorragia ou deslocamento da retina. Se o paciente tiver uma retinopatia não proliferativa que não seja grave, ele pode sim praticar, mas deve utilizar pesos mais leves e evitar movimentos rápidos da cabeça. Recomendar a associação de exercício aeróbico e anaeróbico, que é o exercício de resistência. Se sedentário, iniciar praticando 15 a 20 minutos por dia e aumentar progressivamente a cada semana. E não ficar mais de 2 dias consecutivos sem exercício físico, pois isto não caracteriza regularidade e não protege o coração. Exercício aeróbico. O que é exercício aeróbico? Exercício aeróbico pode ser caminhar, pedalar, nadar. O ideal é 150 minutos por semana, divididos em 30 minutos 5 vezes por semana ou 50 minutos 3 vezes por semana. A intensidade moderada, que é quando a gente consegue falar, mas não consegue cantar. E exercício anaeróbico, que é o de resistência. O ideal são 2 a 3 sessões por semana. Então veja que aqui a gente completa pelo menos 5 vezes por semana. 3 de aeróbico e 2 de anaeróbico. O mínimo são 5 exercícios diferentes com 10 repetições. E o uso, ele pode ser realizado com o uso do próprio corpo, com o uso de pesos livres ou aparelhos de musculação. Se possível, verificar a glicemia antes de iniciar a atividade. Glicemia acima de 250, o ideal é não praticar atividade física. Aqui, para finalizar, são alguns exemplos de exercícios, então veja. Um exercício realizado para o braço, com o próprio peso do corpo ou com o uso de aparelhos. O exercício realizado para a perna, com o próprio peso do corpo. Aqui são outros exercícios, onde alterna a perna, o agachamento e o uso de aparelhos que hoje nós encontramos nas praças públicas também pode ajudar muito. Essas são as referências e vamos proceder à discussão.